E agora nós iremos falar sobre ciclos e fases da marcha. A fase de apoio da marcha, ela é a parte mais completa do ciclo da marcha, a mais relevante, na verdade. Ela compõe 60% aí do que nós temos de ciclo da marcha, né? A nossa marcha é composta por fase de apoio e fase de balanço. E a fase de apoio, ela é a mais importante. Por quê? Justamente porque nela nós analisamos as variações espaço-temporais, as forças de reações ao solo. Contato inicial, resposta à carga, apoio médio, apoio terminal e pré-balanço. Algumas literaturas hoje, elas tornam o apoio terminal e o pré-balanço uma só, tá? Porque eles consideram a fase do despregue, aonde você está impulsionando o seu movimento. Quando o paciente tem, por exemplo, uma diminuição do contato, eu sempre costumo analisar primeiro o balanço antes de analisar o apoio. E vocês vão entender o porquê. Quando o paciente entra na fase de balanço, lá no balanço médio, ele ativa a dorsiflexão. Por que ele ativa a dorsiflexão? Porque ele já ativa para que ele entre na fase do contato inicial. Então ele ativa muito o tibial anterior. Se esse paciente apresenta uma insuficiência de tibial anterior na sua fase concêntrica, no seu pico de atividade concêntrica, e ele entra na fase de contato inicial com a diminuição do movimento de dorsiflexão, o paciente pode já pisar aqui ou aqui. Muita gente acha que a diminuição do movimento de dorsiflexão acontece somente por encurtamento do tendão calcâneo. Mas isso, por vezes, está totalmente errado. O paciente pode ter uma disfunção muscular, disfunção de tibial anterior, que está fazendo com que ele não tenha esse movimento de dorse durante a fase do balanço. Ele pode até apresentar a ativação do tibial anterior durante a fase do contato inicial, mas ela vem de forma retardada. E aí, se o paciente pisou, olha a diferença do vetor de força durante o contato, do primeiro contato ao solo do paciente. Quando o paciente apresenta a força de reação ao solo com o padrão de dorsiflexão dentro da normalidade, ele tem uma força de reação ao solo linear. Ela acontece de forma correta, sem que haja sobrecarga das articulações. Só que se ele já pisa na força no primeiro contato, durante a resposta à carga, a força de reação ao solo vai principalmente para a região anterior do joelho. Pacientes com disfunção femoropatelar. Meu paciente, ele leva uma vida muito saudável, ele corre, ele tem força muscular. Nem sempre força muscular é o resultado para a disfunção do seu paciente. Alterações biomecânicas geram muito mais impacto. E aí o seu paciente apresenta uma força de reação ao solo mais centralizada anteriormente na patela. As musculaturas estabilizadoras da região do joelho começam a apresentar oscilações, principalmente para a região medial, e aí começa a vir sobrecarga na região anteromedial do joelho. Isso vai acontecer também aqui. Apoio terminal. Paciente com marcha to walk, pisa aqui, ó. Geralmente esse paciente pisa muito lateralizado. Faz uma projeção externa dos pés e pisa aqui, ó. Pode ser um paciente ortopédico, um aluno de vocês com encurtamento de tendão calcâneo. Esse paciente apresenta um quadro aí de metatarsalgia ou uma lesão por estresse de quinto metatarso. Isso pode acontecer justamente por conta do padrão de pisada dele, por conta do padrão de angulação do tornozelo. Fratura de quinto metatarso por estresse, nem sempre o paciente vai ter uma insuficiência, mas ele utiliza isso aqui, ó, como mecanismo de aceleração. E aí você analisa que o paciente tem uma pisada quase to walker e ele apresenta uma sobrecarga, fratura de quinto metatarso, metatarsalgia associada, e aí ele tem aquela dor inespecífica que não consegue entender se o paciente é ativo e tal.
fez exame de imagem, descartou o quadro de lesão de quinto metatarso. Você fez uma análise e observou que esse paciente, e ele fez o exame de imagem, não constou nada, mas ele apresenta dor. Essa dor é por sobrecarga mecânica. Essa sobrecarga mecânica precisa ser corrigida. Por isso, sempre que vocês forem analisar o paciente de vocês, analisem a fase do balanço primeiro. Pacientes com marcha to walker, aí já entra num caso neurológico. Esses pacientes, eles são um pouco mais complexos de lidar, porque são pacientes que, por vezes, eles estão vindo para a gente com um estudo de uma possível cirurgia e, por vezes, de fato, às vezes não tem o que fazer, tá? Paciente que tem uns 15 anos ali, tem paralisia cerebral e está há anos com aquele padrão de caminhada, todo o membro inferior dele está comprometido. Não tem muito o que você fazer com ele e aí, às vezes, ir para um processo cirúrgico, mas às vezes o nosso papel é evitar que esse paciente vá para um processo cirúrgico um pouco mais invasivo. Nós, eu, fisioterapeuta, vocês, profissionais de educação física, por vezes intervimos dessa forma. Então, no contato inicial, é o contato do calcânio ao solo, certo? Primeiro contato. E aí, você também precisa observar uma outra coisa aí. Se esse paciente está pisando muito lateralizado, base lateral calcânea, por vezes esse paciente vai apresentar uma fascite plantar. Por vezes, vocês sabem que a nossa pisada estimula cálcio no nosso corpo, certo? A ação da gravidade e a nossa caminhada são autoestimuladores de cálcio, porque a ação da gravidade junto com o atrito faz com que as produções de células cálcio faz com que o nosso osso fique um pouco mais compacto. Pacientes que já têm algum tipo de alteração hormonal, já tem uma produção de cálcio exacerbada, ele pode começar a pisar errado e começar a desenvolver o que a gente chama de esporão calcâneo. Se você melhora o padrão de pisada do seu paciente, você consegue melhorar as forças resultantes que estão atuando durante a sua caminhada. Aqui, na resposta à carga, nós temos o aplanamento do pé, com a resposta física do contato ao solo. É onde está a maior zona de produção de força de reação, porque você tem o primeiro contato e você utiliza a resposta à carga para controlar para onde essa força está indo, tá? Então é basicamente um aplanador, faz com que você pise, a linha diminui, você consegue centralizar melhor a força de reação ao solo para esses pacientes. E aí você entra no apoio médio. Apoio médio é a acomodação do pé ao solo. Durante o apoio médio, você levemente flexiona o seu joelho. Quando você tem uma diminuição se o paciente, por exemplo, pisa durante o apoio médio, a força de reação ao solo vai para a região posterior de joelho. Esse paciente começa a apresentar, por vezes, dor em região de fossa poplítea, certo? O paciente começa a apresentar sobrecarga do músculo poplíteo. Ah, mas uma alteração do tornozelo. Uma alteração do tornozelo fez isso. E essa alteração do tornozelo pode repercutir também em uma dor na região posterior da coxa, por conta do mecanismo compensatório. Quando o paciente entra ali na fase do apoio terminal, é o impulsionamento do movimento. O impulsionamento do movimento é justamente para que ele consiga entrar na fase do balanço. Se você tem uma diminuição durante a fase, a fase do pré-balanço é o despregue. Justamente por isso aqui, por esse conceito aqui, que eles consideram a ciência hoje, alguns autores consideram apoio final e pré-balanço um só, porque o impulsionamento já gera o despregue, tá? Eu prefiro utilizar os 5 conceitos, mas se vocês considerarem que o pré-balanço e apoio terminal é um só, mas faz todo sentido. Impulsionamento gera o despregue. Quando o paciente tem uma diminuição da potencialização plantiflexora, ele tende a ter uma diminuição do quê? Flexão de joelho, certo? A potencialização de movimento de plantiflexão gera a potencialização de movimento de flexão de joelho. E as fibras médio-distais
do isquiotibiais é o responsável por fazer o primeiro movimento para entrar na fase do balanço inicial, certo? Só que quando esse paciente apresenta uma diminuição de plantiflexão aqui durante a fase do pré-balanço, do apoio terminal e pré-balanço, e ele diminui a ação médio-proximal dos isquiotibiais, aliás, ele aumenta a produção médio-proximal dos isquiotibiais, a não ser que ele tenha um quadro de insuficiência, ele fadiga rápido. Então ele não consegue ativar as fibras médio-proximais, ele só ativa as fibras médio-distais. Fibras médio-proximais que faz o movimento completo de flexão, elas não conseguem por vezes ativar porque as fibras médio-distais fadigaram. E aí o que é que acontece? Durante a entrada da fase do balanço médio e terminal, o paciente exacerba o mecanismo extensor do quadril. Aí é onde entra pacientes, por exemplo, com um quadro de tendinite glútea. Não entendo o que está causando a minha tendinite glútea. Eu trato a minha tendinite glútea, eu fico uns 2 meses bem, mas daqui a 2, 3 meses a dor volta novamente. Por vezes o problema não está no glúteo. Às vezes o problema está no tornozelo, está no isquiotibiais. Mas o que tem a ver o isquiotibiais com o glúteo? Isquiotibiais, eles são flexores, extensores secundários. Eles são músculos sinergistas no movimento de extensão do quadril. Eles ajudam o movimento. E se o sinergista falha, a chance de você sobrecarregar o mecanismo primário é grande. Então, durante a marcha do paciente, observem, na fase do apoio terminal e pré-balanço, como é que está o movimento de potencialização, certo? Que é o contato inicial, resposta à carga, e apoio médio também. A gente precisa associar se a angulação está influenciando na distribuição de força resultante. Apoio terminal e pré-balanço, você precisa analisar o que é potencialização de movimento, como está acontecendo aquela potencialização de movimento e o que isso está repercutindo ali na região joelho, quadril e coluna. Aí entrando na fase de balanço, a fase de balanço é 40% aí da fase da marcha, tá? E a fase de aceleração, que é o balanço inicial, é justamente ela que determina a velocidade de marcha do paciente. Porque ela é o impulsionamento. O paciente saiu da fase do pré-balanço, impulsionou e o balanço reinicia a fase do contato. Se o paciente, durante essa fase aqui, tem uma diminuição da fase do balanço, ele também vai ter uma diminuição do comprimento de passo, que também desencadeia uma diminuição do comprimento de passada, que também desencadeia uma diminuição da aceleração de marcha. E a fase do balanço médio é a oscilação intermediária, onde começa a ativar mais ali os extensores de quadril, é onde a musculatura anterior começa a relaxar, e esse relaxamento da musculatura anterior faz com que o movimento de extensão flua de forma melhor, e durante a fase do balanço terminal há uma solicitação do mecanismo flexor para retornar para um movimento de contato. E a fase de balanço final, que é a desaceleração, que é justamente quando você tem o contato ao solo. Porque há essa desaceleração? Justamente para controlar o que há de força resultante. E esse controle da força resultante faz com que o paciente não tenha mecanismo de sobrecarga envolvido. E aqui nós temos esse desenho que mostra justamente o ciclo da marcha, né? Aqui nós temos o toque do calcâneo em 0 grau, o paciente está com o tornozelo em posição neutra, apoio plantar, que é a resposta à carga, variando ali para o apoio médio, que de 0 a 10%, apoio médio de 10 a 30%, elevação calcânea de 30 a 50%, e o despregue do pé, que é 60% da marcha. Aí nós temos o que nós chamamos de rolamentos de tornozelo. Primeiro rolamento do tornozelo, ele equivale ao contato inicial e resposta à carga, tá? Primeiro rolamento.
segundo rolamento, saindo da resposta à carga para o apoio médio. Terceiro rolamento, saindo do apoio médio, passa pelo apoio terminal e vai para o pré-balanço. E é justo aqui, contato inicial para a resposta à carga é o primeiro balanço, o primeiro rolamento, da resposta à carga para o apoio médio é o segundo balanço, e o terceiro balanço é saindo do apoio médio, passa para o apoio terminal e vai para o pré-balanço e despregue, tá? Esses três mecanismos, eles são influenciáveis pela condição artrocinemática ou pela condição muscular. Pacientes com bloqueio articular, seja por um processo cirúrgico ou seja mesmo por um processo de degeneração da cartilagem, tendem a ter uma diminuição de algum desses três rolamentos, ou alguns deles, dos três rolamentos.